Oi pessoal do sexto ano, vamos então hoje finalizar a correção dos exercícios do livro 1, né? Vamos fechar o livro 1, corrigir os exercícios da última parte, que é a separação de misturas, tá? Então peguem o seu livro na página 312 e vamos iniciar a correção. Na questão 1, ele pergunta: para separar uma mistura de água e areia, podemos fazer uso de... Então, água e areia é uma mistura heterogênea, lembram-se? Então, se a água não se mistura com a areia, e a areia é sólido, água é líquido, a gente pode simplesmente utilizar, dentre essas opções aqui, o quê? O filtro, né? Por quê? No filtro vai ficar retido as partículas sólidas, que no caso a areia, e a água vai passar pelo filtro, tá bom? 2. Complete as frases a seguir a respeito das técnicas de separação de misturas. Então, letra A. Uma mistura de areia e pedregulhos pode ser separada por... Então, isso geralmente é feito em obra, né? Como que o pedreiro separa algumas coisas que podem estar misturadas ali na areia que vai fazer a ser utilizada na obra? Você separa com peneiração, tá? Pois os grãos de areia têm tamanhos diferentes do pedregulho. Então o pedregulho fica retido na peneira, né? E a areia passa, porque ela é menorzinha que o espaço ali, tá bom? B. Nas máquinas de beneficiar arroz, as cascas são separadas dos grãos por meio de uma corrente de ar. O processo recebe o nome de... Então, a casca do arroz, é difícil ver arroz com casca, né? Mas a casca do arroz é uma casca bem fininha, tá? Então ela é separada do arroz e aí o arroz, o grão do arroz é mais pesado que a casca dele. Então você faz usar uma corrente de ar, né? Para fazer voar as cascas do arroz. Então é a ventilação, tá? Letra C. Duas crianças ao caminharem pela praia coletam conchinhas. Elas estão realizando um processo denominado... Então, se você está num lugar e você vê as coisas ali, né, e você consegue ir separando elas manualmente, isso é chamado de catação, tá? Tá bom, vamos para a próxima. 3. A maioria das substâncias químicas é encontrada na natureza, sob a forma de misturas. Você lembra que eu falei isso em sala de aula? É difícil achar uma substância pura, né, no ambiente. Então, que podem ser separadas por meio de diversos processos. Assim sendo, as proposições corretas são: letra A, então, para pôr verdadeiro ou falso, né? Então, letra A, os sistemas gasosos apresentam-se sempre homogêneos, independentemente do número de constituintes. Se lembra que eu falei? A mistura de sólidos é sempre heterogênea, de líquidos pode ser homogênea ou heterogênea, e a de gás é sempre homogênea. Então é o que? Verdadeiro. São sempre homogêneos, né? Foi o que ele falou. B. Um sal solúvel em água pode ser separado por filtração. Então, você pode separar por filtração coisas que não se misturam, um sólido e um líquido que não se misturam. Por exemplo, a água e a areia. Agora, se você misturar a água e o sal, eles formam uma solução homogênea e se você passar no filtro, ele passa direto. Vocês podem fazer esse teste em casa, tá? O sal não vai ficar retido, ele vai continuar dissolvido na água, tá? Então é falso. C. Para separar a água de óleo pode ser utilizada a decantação. Então, a decantação é quando você mistura duas coisas, né? Por exemplo, um sólido e um líquido, ou dois líquidos, você mistura eles e espera um tempo. E o mais pesado ele vai afundar. Então, se eu misturar, por exemplo, areia e água, faço uma mistura, vai ficar aquela água suja, cheia de areia. Se eu deixar um tempo, a água o quê? A areia afunda, né? E a água fica limpinha em cima. Então, a mesma coisa acontece com óleo. Se pôr água por óleo, misturar, vai fazer
uma gororoba estranha ali, né? Mas se você esperar um tempo, o quê? A água vai ficar embaixo e o óleo vai ficar em cima separadinho, tá bom? Então é verdadeiro. D. A separação da água dos rios, lagos e mares na formação da chuva ocorre por evaporação e condensação. Então, a água nos rios, lagos e mares, realmente, ela vai o quê? Ela está no estado líquido, ela vai para o estado gasoso, então ela vai pelo aquecimento, né, da luz do sol, a evaporação natural, ela se torna gás, vai para a atmosfera. Lá na atmosfera, na parte mais alta, ela resfria e condensa, né, para formar a chuva que é líquida. Então, verdadeiro. Então, agora a página 313. 4. Associa a coluna 1, que contém os nomes dos processos de separação de misturas, com a coluna 2, que contém as descrições ou fenômenos dos processos. Então, a gente tem de 1 a 7, peneiração, filtração, decantação, evaporação, catação, separação magnética e ventilação. Tá? Então, na coluna da direita, a primeira opção é obtenção da água, do sal da água do mar. Para a gente separar a água do sal, né, na água do mar, o que a gente tem que utilizar? A gente tem que utilizar evaporação, ou seja, você evaporar a água e o sal vai ficar ali. Então você consegue recolher esse sal, tá? Separação da areia grossa da areia fina. Então, são partículas de tamanhos diferentes. Com partículas de tamanhos diferentes, o que eu posso fazer? Utilizar uma peneira que retém as partículas maiores e deixa as menores passar. Então, eu posso fazer uso da peneiração. 2. Obtenção do café com a mistura do pó e água quente. Eu já dei a resposta, né? 2. Filtração. Né? Você mistura a água, passa pelo pó, a água quente, ela extrai parte daquilo ali e você quer aquilo que vai ser misturado na água, não o pó, né? Então, você filtra, né? O pó fica retido no filtro. 3. Remoção das impurezas sólidas da água em estações de tratamento de água, deixando a mistura em repouso por algum tempo. Então, como eu falei, 3, né? Decantação, ou seja, você deixando a mistura em repouso, o que é pesado vai para baixo e o que é mais leve fica em cima e você consegue separar, tá? Mas a decantação sempre precisa ter um líquido, tá bom? Para acontecer. Separar materiais utilizando corrente de ar. É aquela que a gente tinha visto do arroz, né? Da casca do arroz. É a ventilação. Crianças escolhendo pedras brilhosas na rua. A mesma história das crianças catando conchinha na praia. É o que? Catação, né? E, por último, achar uma moeda utilizando um ímã na areia da praia. Então, é o que? Separação magnética, né? Quando você utiliza um ímã para pegar objetos metálicos que estão misturados, sei lá, por exemplo, aqui, no caso, na areia, né? Então, tá. Próxima questão, 5. Para separar uma mistura homogênea formada por água e areia, deve-se fazer uma filtração simples, que a gente já tinha visto antes, né? Para separar água e areia, tá bom? 6. Industrialmente, a extração do cloreto de sódio da água do mar é feita por... Essa a gente já viu no número 4, que é o que? A evaporação, né? Opção A. 7. Escreva o nome de cada separação de mistura que ocorre nas atividades descritas a seguir. Então, A. Uso do aspirador de pó. É o que? O aspirador de pó, ele usa o ar para sugar a sujeira, né? E dentro dele ele tem um filtro que retém essa sujeira. Então, ele puxa o ar de um lado junto com a sujeira
e do outro sai só o ar e no filtro fica retido a sujeira. Então é uma filtração, tá? B, separação do lixo. Então tá lá o lixo reciclável, por exemplo, e aí você quer separar as coisas, você faz uma catação, tá? C, preparação de café. A gente já viu antes, é uma filtração. D, retirada de água da roupa em máquina de lavar. É o que? Centrifugação, né? E separação de pedras e areia para fazer a argamassa é peneiração. Então, correção da página 314. Número 8. Após encontrar uma jazida de petróleo, a pressão dos gases aprisionados faz com que o petróleo jorre para fora. Ao reduzir a pressão, o petróleo bruto para de jorrar e tem de ser bombeado. Porém, o petróleo bruto contém muitas impurezas que devem ser submetidas a dois processos mecânicos antes de separar suas frações, que são separá-los da água salgada e separá-lo de impurezas sólidas, como areia e argila. Esses processos mecânicos de purificação são chamados respectivamente de... Então, primeiro você tem o óleo, o petróleo, né, que é uma mistura de óleos misturados com água salgada. Então, essa mistura é só você esperar ela descansar, que ela separa uma da outra. Então, isso é a decantação. E você tem depois o petróleo misturado com argila, você faz o quê? Uma filtração para reter as partículas sólidas. Tá? Então, opção A. 9. Indica a alternativa que apresenta uma mistura que pode ser separada por meio de destilação fracionada. Então, dentro de todas essas misturas aqui, a única que utiliza esse processo são os componentes do petróleo. Tá? Letra D. 10. Observe a tabela a seguir e ela informa o tempo de que alguns materiais demoram para se decompor no ambiente. Então, tem vários materiais aqui na direita, na esquerda, e na direita o tempo que eles demoram a se decompor. Então, a pergunta da letra A quais materiais demoram mais de 100 anos para se decompor? Então, só olhar aqui quais demoram mais de 100 anos, que são lata de alumínio, caixa longa-vida, garrafa PET e vidro. B. Quais objetos se decompõem entre 10 e 40 anos? Então, são chiclete, ponta de cigarro, couro e sacos plásticos. Tá? Na letra C, ele pede para pôr verdadeiro ou falso. Então, na primeira pergunta afirmativa, ele diz: o chiclete demora menos de 1 ano para se decompor. Falso, né? O chiclete demora 10 anos. O vidro demora em média 5 anos para se decompor. Também falso, né? Demora mais de 4.000 anos. As latas apresentam a metade do tempo de decomposição do chiclete. Falso, né? E o papel demora em média 3 meses para se decompor. Então, verdadeiro. Tá? Agora, a página 315, a questão 11, ele diz: no cesto de lixo de uma escola foram encontrados alguns tipos de objetos: cascas de maçã, garrafa de suco, caderno velho, latinha de refrigerante, copos plásticos, cacos de vidro e restos de pão. Separe-os nos recipientes adequados, escrevendo o nome de cada um deles abaixo da lixeira correta. Então, você tem a lixeira para cada tipo: plástico, metal, vidro, papel e orgânico. Então, na vermelha, que é de plástico, você colocaria o quê? A garrafa de suco e copos plásticos. Já na amarela, de metal, você colocaria a latinha de refrigerante. Na verde, de vidro, você colocaria os cacos de vidro. Na azul, de papel, o caderno velho. E no orgânico, o resto de pão e as cascas de maçã. Tá bom? E, finalmente, a questão 12. A reciclagem é o reaproveitamento de materiais já utilizados para outro fim, que tem se mostrado uma alternativa para preservar o meio ambiente e para preservar recursos naturais. Associe as duas colunas relacionando o objeto ao respectivo recurso natural que será preservado com a sua reciclagem. Então, você tem copos plásticos usados, papéis velhos e latas de bebida. Então, do lado direito, as árvores, você
poupa árvores, né? Reciclando o quê? Papéis velhos. O alumínio, você vai não precisaria minerar mais tanto alumínio, reciclando o quê? Latas de bebida e os copos plásticos, né? Reciclando, você diminuiria o consumo de petróleo. Tá bom? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.